Irmãos, nessa festividade, juntos podemos adorar a Deus. Trago ali a paz dos nossos irmãos de Fátima do Sul. Tenho aqui alguns comigo: Ariel, Tamares, Isabelle, minha esposa Kersi. E grato a Deus e obrigado pela oportunidade de estar aqui trazendo a palavra do nosso Deus a todos os irmãos. Quero que você, por gentileza, abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, primeiro versículo até o versículo 7. Livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, que nos diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja em Éfeso: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, olha só. Lembra-te, pois de onde caíste? Arrependa-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tenha a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Mete-se com Deus. Fale com Ele. Diga para Ele. Expõe todas as suas fragilidades para Ele. Nem que seja só em gemidos. Pois Ele é um Deus que nos ouve, que está atento, bem atento, com um olhar criterioso, não só aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós pensamos também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui nós estamos, mais uma vez, diante da Tua presença, Pai. Grato a Ti, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui para prestar a Ti adoração. Adoração com entendimento. Adoração com todas as nossas forças. Adoração a este Deus que supre todas as nossas necessidades, que vem em encontro àqueles que necessitam da Tua graça e da Sua misericórdia. Um Deus que passeia entre nós, um Deus que está entre nós, um Deus que habita em nós. Por isso a gente te adora, Deus, porque você é um Deus pessoal, um Deus que está junto da gente. Não é um Deus distante, longe, mas é um Deus próximo, um Deus que está em nós, que habita em nós,
que vence as nossas batalhas, que luta por nós, que nos ajuda em todos os momentos. Essa é a tua igreja, Pai, o povo seu, povo escolhido por Deus eterno em sua soberania. E a ti toda honra, toda glória e toda adoração a esse Deus que merece tudo de nós. E ainda esse tudo é pouco diante da tua graça e da sua misericórdia e da sua majestade. Por isso, Pai, mais uma vez, o Senhor já tem falado conosco através dos louvores entoados, cantados, expressões de voz, e canta e júbilo a ti. Mas, Pai, ainda fale conosco através da tua palavra. A tua palavra que ela é viva, ela é eficaz. Ela é espada de dois gumes que penetra no íntimo nosso. Ela mostra como nós somos, mas ela também nos mostra o que podemos ser, santos e separados para Deus. Por isso, Pai, rogamos a tua graça e a sua misericórdia neste momento. Amém. Podeis tomar os seus assentos. Grato a Deus por ter o privilégio de estar aqui com os irmãos, comemorando esses 87 anos da criação da nossa instituição Igreja Adventista da Promessa. Essa comunidade que não é rica em posses, em riquezas, mas pelo contrário, ela é rica pela ação do poder do Espírito Santo, pela qual foi inaugurada, criada, não tão somente pelo próprio Espírito Santo, vindo num homem simples, como já foi dito aqui, pernambucano, e trouxe para nós, e nós estamos aqui desde 24 de janeiro de 1932, esse privilégio de fazer parte, como o vídeo nos sugere, parte da Pro de promessa. Então você, eu, nós, hoje, você amigo, você visitante, está junto conosco comemorando esse dia especial, que foi dia passado, 24 de janeiro. Mas o que eu quero trazer para os irmãos, eu estava bem ali no fundo e meditando nesses hinos, né? Um pouco mais antigos, né? E trouxe à tona, né? Aqui muitos que cantavam. E o período que a nossa igreja se fortaleceu e cresceu, se expandiu por todos os lugares, por todas as partes. Hoje nós estamos aí em vários países, não só do nosso continente, mas também fora dele. E nós somos gratos a Deus por isto. E aqui o texto de Apocalipse capítulo 2, ele traz para nós algo de trazer à tona a essência, que talvez ela não se perdeu, mas ela ficou lá, paradinha, quietinha, e que em muitas situações, por causa das gerações, do seu tempo, talvez foi ficando para trás. E é esse a dificuldade, e é isto que Deus escreve aqui para os irmãos de Éfeso. Olha, vocês são especiais, igreja forte, mas tem uma coisa que lhe falta, ou uma coisa que por conta do tempo se perdeu, que é o amor. Isto. Amor, quando é definido pelas pessoas, já vem logo na ponta da língua. O que é o amor? Amor é um sentimento, né? Isto é de praxe. E é um sentimento humano que tem várias formas de expressão, de ação.
ela sendo um amor profundo ou também um amor superficial. E aqui Deus apresenta aqui, manda escrever para os irmãos de Éfeso, para a ideia de voltarmos o amor. A cidade de Éfeso, ela tinha como privilégio ser uma das principais vias de acesso comercial da Ásia de sua época. Por ser uma cidade portuária, todos os produtos passavam por esta importante rota da época. Então o fluxo de pessoas era muito extenso. Facilitava também a comunicação, ou seja, sempre existia pessoas de várias regiões que transitavam a cidade de Éfeso. Uma grande cidade importante em sua época. Mas também trazia em si, forte em sua cultura, adoração a outros deuses, outras religiões. A sua principal deusa que representava era a deusa Diana ou Artemis, tradução. Acreditavam que era responsável pela fertilidade. Por isso que era uma cidade que eles diziam próspera. E tinha ela como base da cultura e forte em sua época. E aí vem o evangelho. Aí vem o avivamento. Porque o verdadeiro avivamento não é tão somente as ações de falar em línguas, de profecias, não é tão somente isto. Mas o verdadeiro avivamento é quando as pessoas começam a mudar as suas atitudes. E aí que nós chegamos na cidade de Éfeso. Era uma cultura totalmente pagã, com a sua cultura também voltada e declinada aos prazeres da carne. E aí vem o evangelho pregado por Paulo e vem contra tudo isto. Por isso que o evangelho é o poder de Deus, o poder que restaura, o poder que reaviva a chama que um dia se perdeu. Aleluia. E tudo isto é através da ação do Espírito Santo na igreja. E Paulo prega esta cidade, leva o evangelho de restauração e de salvação a esta cidade. E sabe o que acontece? Pessoas que antes eram inclinadas às suas ações pecaminosas, agora voltam-se para o evangelho e mudam as suas atitudes. E não somente isto, as suas mentes voltadas a deuses, a cultos, para outros deuses, agora a sua mente está voltada para tão somente o Deus único, o seu Senhor, o meu Senhor, nosso Deus. E Paulo emprega o seu tempo para ensinar estes irmãos, para instruí-los, instigá-los a continuarem no evangelho que restaura, o evangelho que salva, o evangelho que reaviva, a chama que talvez por algum momento se perdeu ou ela se apagou. O único que pode reavivar algo em mim, em nós, é o Espírito Santo, o Deus Consolador, o Deus conosco, o Deus que aqui está. Porque Ele é bem-vindo, aqui é o lugar dEle. Não tão somente nessa estrutura, mas em nossos corações, em nossas vidas. Pois você, querido jovem, irmão, é a casa, é o templo preferido dEle. Aleluia. Ele habita em você.
Mas por conta do tempo, precisou-se de alguns avisos. E aquela chama começou a esfriar. Aquela chama antes que ardia em nossos corações, em nossas vidas, agora ela começou a baixar. E para reavivar novamente, precisamos reconhecer o domínio e a presença de Deus da igreja e na igreja. O versículo 1 diz: escreve aos anjos da igreja, ao anjo da igreja. E é evidente que o domínio de Deus é sobre a igreja. A palavra é muito clara. Escreve ao anjo, ou seja, ao líder da igreja. Se referindo aos responsáveis, homens que Deus colocou como representantes de seu rebanho, e os adverte, dizendo que o domínio da igreja é do Todo-Poderoso. É daquele que pode todas as coisas. É aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. É aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Aquele que contém, não contém, ele é poder, ele tem todo o poder. Ele domina sobre todas as coisas. Ele domina sobre a minha vida, sobre a igreja dele. Que é você, somos nós. Cada um de nós. Somos nós, irmãos. E a igreja, e aqui é citado, e é advertido. O apóstolo Paulo pregou, ensinando de casa em casa, Atos 20 e 20. E anunciando todo o propósito de Deus para os recém-convertidos de Éfeso. Grande foi o arrependimento daquele povo. Muitos deixaram de ser idólatras, maliciosos, feiticeiros, adúlteros e outras práticas pecaminosas, passando agora a aceitar o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho que restaura, o evangelho que salva, o evangelho que modifica, o evangelho que nos confronta, o evangelho que nos leva ao arrependimento, o evangelho que nos purifica de todas as nossas ações erradas e más. O evangelho tem este poder sobre a minha vida, sobre a nossa vida. E é este o reavivamento e o avivamento que nós desejamos e estamos ansiosos por ter na nossa cidade, no nosso bairro e no nosso país. Aleluia. E às vezes você me pergunta: mas pastor, há um grande avivamento no nosso país, igrejas abrindo, muitos espaços religiosos, mas em muitos momentos eu vejo templos cheios, estruturas, mas vazios de Deus. Porque a mensagem do evangelho é uma mensagem confrontante. Não é uma mensagem tão somente de prazeres, mas é uma mensagem que nos confronta, nos leva ao arrependimento. E é isto que muitas vezes falta nos púlpitos, falta nos templos, falta em muitos lugares. Mensagem que nos confronta e nos leva ao arrependimento e às ações para Cristo Jesus. É isto que falta. O outro evangelho que Paulo fala, o evangelho falso, o evangelho de superficialidade, cânticos em superficialidade, ações em superficialidades. Mas Deus nos apresenta a profundidade que há nele. Aleluia. E por isso ele nos leva, irmãos, ao amor, a voltar nos aquecer novamente. Por acaso você
que um dia foi batizado no Espírito Santo, assim como João Augusto da Silveira. Você se lembra a última vez que você foi e que você falou novamente em línguas? Você consegue puxar na memória ações contundentes, evidenciáveis, que a ação do Espírito Santo na minha, na sua vida? Precisamos, irmãos, voltar, nos aquecer novamente. Não tenha medo de chegar próximo do fogo que nos purifica. Aleluia. Isaías, quando estava se achegando e recebeu o chamado do próprio Deus, a primeira coisa que ele diz: ai de mim, que sou uma pessoa de impuros lábios. Mas diz que o anjo pegou uma brasa viva e tocou na boca dele, porque purificou. Não tenhamos medo de nos achegar e aproximar do fogo que nos purifica. Porque o fogo representa purificação, limpeza. E é isso que nós desejamos e precisamos. E a igreja de Éfeso, em algum momento, ela deixou que o tempo tomasse conta de si mesmo. E outra verdade para nós: não deixar que as atividades da igreja se tornem um formalismo. Formalismo vem de forma. De forma. Forma aquela mesmo que a sua mãe, seu pai, sua avó faz o bolo. Quadradinho. E se limita somente isto. Quando nós deixamos a ação do Espírito Santo, ele fica livre para atuar na igreja. Ele tem liberdade para atuar na igreja, porque é dele. Aleluia. Olhando para a igreja de Éfeso, constatamos que era uma comunidade trabalhadora, cheias de atividades. No versículo 2, diz assim, ó: conheço suas obras, teu trabalho e tua perseverança. Olha só, uma igreja exemplar. Tem as suas atividades, tem as suas obras, suas ações. Ela tem tudo, como qualquer outra igreja nossa, qualquer outra comunidade. Além de suas atividades, ela sofria por causa do nome de Cristo Jesus. Olha só. Versículo 3. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Olha só. Tem coisas boas. Essa comunidade, ela tem coisas boas. Ela tem qualidades. Ela tem ações, ela tem obra. Ela persevera diante das adversidades. Ela luta diante dos problemas. Ela batalha. Ela é forte. Olhando humanamente, tinha todos os requisitos de uma igreja exemplar. Mas como diz, Deus olha o coração. Ele sonda os nossos pensamentos. E aí quando parte para esta situação, para este lado, que o Deus sonda os meus pensamentos e as ações do meu coração, aí a conversa começa a ficar um pouco mais angustiante. Porque Ele sabe das minhas inclinações e as minhas ações. E o porquê eu faço tudo isto.
Por que eu realizo trabalhos? O porquê eu faço obras? Por que eu faço isso e aquilo? O porquê? Porque Deus olha o nosso coração e sonda os nossos pensamentos e sabe das nossas intenções. E aqui a palavra de Deus nos mostra que faltava o verdadeiro amor. Fazer por fazer, vir por vir, é apenas formalismo. Não é uma verdadeira adoração. A verdadeira adoração não está baseada em emocionalismo, em sentimentos, em choro ou simplesmente arrepios. Isso não é sentir Deus. Sentir Deus é quando as minhas ações pecaminosas, agora ela começa a refletir as ações de Deus. Aí sim, eu começo a louvar com profundidade. Aí eu começo a cantar com profundidade, com um sentimento cristão e para adoração a Deus. E é isto que Deus começa a analisar e trazer à tona esta igreja para mim, para minha pessoa e para você. Precisamos buscar constantemente a ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Como foi trazido aqui para nós o vídeo de João Augusto da Silveira. João Augusto persistiu até alcançar e ser agraciado por aquilo que ele procurava. Eu trouxe um trecho dele, trazendo a narrativa. Num ato instante ele disse: nesse momento, algo de sobrenatural me impulsionou a entrar no meu aposento. Foi o que eu fiz. E ali, ajoelhado, perto de minha cama, com as mãos e olhos erguidos aos céus, pedi a Deus que me alegrasse minha alma e não me deixasse ser surpreendido pela morte em circunstâncias espirituais incertas. A expressão dele é: como a história se repete. Naquele instante, não pedi para ser batizado com o Espírito Santo, mas aquele que prometeu o Consolador aos seus discípulos e o deu lá no cenáculo e posteriormente a sua igreja, respondeu à minha oração. Amém. Em línguas estranhas e glorificações ao Pai e ao Cordeiro exaltado, o Espírito Santo completou em meu ser a obra excelsa da Trindade. Possuído do gozo que experimentava o meu coração, levantei-me da oração e glorifiquei a Deus pelo que havia recebido. Não podemos, nós, como aqui já foi dito, somos a primeira igreja genuinamente pentecostal no Brasil. E não podemos esquecer das nossas raízes pentecostais. Glória a Deus. E as ações do Espírito Santo são evidenciadas dentro da igreja, quando ele age na vida de cada um, agraciando com aquilo que você procura e é com aquilo que também está no coração dele. João Augusto persistiu incansavelmente, mas quando ele menos esperava, assim como em Atos 2, de repente, sabe o que é de repente? Estamos no nosso cotidiano e de repente acontece. Amém. Quando nós conversamos com pessoas, irmãos, que lá atrás trouxeram a igreja
Adventistas da promessa, quando a gente conversa com eles, o que a gente arranca dessas pessoas é que a ação do Espírito Santo, palavras cheias do poder do Espírito Santo, ações de línguas, profecias, eram evidenciadas em todos os momentos. É este pentecostal, é este reavivamento que nós precisamos e estamos ansiosos na espera disso. Aleluia! Glória a Deus! Deus, age em nós, derrame em nós, em jovens, crianças, idosos, anciões. Deus, age na vida de cada um. Precisamos, irmãos, não deixar que o primeiro amor se esfrie. E uma delas é arrependa-se, arrependa-se. Muda o curso e volta para o caminho de Deus. Depois que ele repreende a igreja de Éfeso, dizendo, volta ao primeiro amor, volta àquelas obras que era de evidência para os de fora, voltar àquela alegria de estar diante de Deus, louvá-lo, adorá-lo, de cantar louvores, de simplesmente adorar a Deus em todos os momentos. Ele nos conclama a isso, conclama. As admoestações são as seguintes, a primeira delas, lembrar, literalmente é continuar a lembrar. Nunca se esquecer da situação que estávamos quando Cristo nos libertou e voltar ao primeiro amor. É continuar sempre se lembrando da salvação que nos foi dada através da morte de Cristo Jesus, do sacrifício que nos libertou do jugo da morte eterna, e em todo momento lembrar-se de sua volta que está bem próxima. Aleluia! Lembrar do primeiro amor é aquele casamento de muitos anos que por algum momento, sabe, pelo tempo, e o tempo é desgastante. Sabe aquele primeiro amor, quando você pediu ela em casamento e você olhou ela vindo para o altar? Os primeiros dias, depois do sim, sabe aquele aquecer de coração? Sabe aqueles sentimentos profundos? Sabe aquela coisa boa de querer estar sempre junto? Se separar de algum momento, ela vai até a esquina, você, poxa, onde ela está, demorou mais um pouco, você já começa a angustiar. Não, eu quero ela sempre perto. É isto que Deus quer de nós. Ele quer de nós a aproximação, sentimentos profundos de querer estar sempre próximo de Deus. Aleluia! De estar perto de Deus. É relembrar o que Ele fez por mim, quando me resgatou do pecado, da transgressão, da lama. Sabe lama? Sei que os irmãos, muitos têm acompanhado e acompanhou uma ação dos bombeiros de helicóptero tirando uma pessoa da lama. Vocês viram? Vocês presenciaram a dificuldade que é? Vocês viram a sujeira que ela estava? Vocês conseguiram olhar e observar os olhos dela abrindo? Estávamos sujos, cheios de lama, lama podre, como evidenciado ali. E sabe o que Deus fez por mim, por você? Ele arrancou de lá com seu braço forte. Aleluia! Não só isso, limpou as nossas sujeiras. Amém. E não só isso, nos deu vestes novas.
vestes purificadas, vestes limpas, vestes santas. Aleluia. São vestes que agora adoram a Deus com todas as forças, com todas as nossas intenções a Ele. É isso que Deus faz, é isso que Deus fez por você, em você, meu querido irmão. Te tirou de lá, te trouxe para um lugar seguro, de paz. E agora precisamos estar com nossos corações sempre aquecidos por essa ação do Espírito Santo em nossas vidas. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o poder de Deus. E em terceiro lugar, voltar às obras que praticavas no princípio. Isso indica a restauração da comunhão inicial perdida, rompida pelo pecado e pela negligência dentro da igreja. Para nós cristãos, devemos voltar para a palavra de Deus, meditar sobre ela, orar mais, amar mais, adorar mais, jejuar mais, prestar a Deus adoração, honras a este Deus maravilhoso que nos purifica de todo o pecado. Por mais correta que seja a sua doutrina, a igreja que perde o amor logo perde sua luz, sua significância. O que adianta nós batermos no peito de doutrina, mas se as nossas ações não condizem com aquilo que nós pregamos e agimos? Precisamos ser luz para aqueles que estão fora. A doutrina, ela é boa, ela é agradável, mas nossas ações de amor também devem estar condizentes com aquilo que nós falamos. Se em algum momento da nossa vida deixamos o primeiro amor esfriar, esse é o momento de aquecê-lo novamente. Se continuarmos nesse caminho, seremos como o sal que perdeu o sabor. Mateus 5,13. Deus é o Senhor da igreja, Ele está no meio dela. Em algum momento deixamos esse amor passar. Esse mesmo Deus que anda no meio da igreja nos chama para o arrependimento e uma mudança de caminho. O que é Éfeso agora? Éfeso hoje é um amontoado de pedras e escombro de mais nada serve. Cristão de todas as gerações corre o risco de se tornar especialista do ministério e simplesmente cumprir tarefas em vez de aprofundar sua paixão a Cristo. Devemos voltar a Deus. Se em algum momento, irmão, por conta das dificuldades, por conta das frustrações, por conta do desprezo, por conta de algo acontecido, feito no passado, saiba que Deus é o Deus que nos purifica, um Deus que perdoa pecados, um Deus que lança fora todo medo, um Deus que lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Sabe por quê? Para de lá não tirar. Deus não é um Deus que joga na cara. Isso é quem faz ser homem, é o nosso inimigo. Mas Deus não. Deus vem ao nosso encontro para nos limpar, para nos purificar, para nos reavivar. Que os nossos corações estejam ardendo para a ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. E eu convido você a colocar-se em pé. E você que deseja receber a oração, você que em algum momento, que lá atrás,
tinha o seu coração ardente, que quando você foi agraciado por um dom, por algum momento hoje você não fala mais, não consegue mais sentir a presença de Deus. Se em alguma circunstância hoje você se encontra aqui e parece que no seu interior está vazio, parece que você não sente mais a presença de Deus, parece que cantar está sendo algo formal, você não sente mais a ação poderosa do Espírito Santo em circunstâncias. De repente, ajoelhado na cama, João Augusto foi agraciado. O que Deus não pode fazer hoje? Eu confio nesse Deus, você confia, irmão? Eu confio neste Deus, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que está presente, um Deus que passeia aqui em nosso meio, um Deus que sonda os nossos corações, um Deus que sabe dos nossos sentimentos, conhece cada um de nós, que sabe o seu choro, o choro da alma. Ele conhece você bem mais do que o pastor ou qualquer outro obreiro. Ele te conhece em profundidade, irmãos, em todos os seus sentimentos. Se você quer, deseja vir à frente, receber a oração, você tem a oportunidade, você tem a liberdade de chegar até a frente e adorar a Deus. Mas se você não quiser, Deus vai agir do mesmo jeito. Vai agir do mesmo jeito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glórias a Ti, ó Deus, nosso Senhor e nosso Deus. Glórias a Ti, ó Pai. Honras e glórias a Ti, ó Senhor, Deus eterno, todo-poderoso. Glórias a Ti, ó Senhor Jesus. Diante da Tua presença nós estamos. Diante da Tua graça, Senhor meu Pai, nós estamos aqui, sedentos do Teu agir. Rogamos a Tua presença neste lugar, Pai. Rogamos a Tua graça, Senhor meu Pai, as Tuas ações, Senhor Deus.
Glória. Senhor Deus é poderoso e Pai. Abençoa a sua vida. Dá-me graça, misericórdia para essa criança, Senhor. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, Pai. Sobre o seu pai, a sua mãe, sua irmã, seu avô, sua avó. Pai querido, que a glória do Senhor seja se manifesta de modo poderoso para Senhor. Amém. Na selva do Senhor, e todos com ela convivem, Senhor. Em nome de Jesus. Às vezes meu coração chora, vai chegando a noite, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego e olho para o altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofrido. Se lembra com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía, aquela que era a igreja de oração. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-las foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, pois tu dissipaste toda sombra. Já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração
Salvador. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O mercado está deserto, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Essa igreja ouve Jesus. O Rei, oh glórias, maravilhoso Jesus. Sim, o Rei está voltando, o Rei. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja esse Deus maravilhoso, glorioso e perfeito. Aleluia. Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é justo, Ele é fiel. E Ele renova as forças daquele que nele confia e se entregam em suas mãos aos seus cuidados. Ele tem renovado as forças, as suas forças, as minhas forças, as nossas forças. Cotidianamente o Senhor tem nos fortalecido, nos renovado, porque Ele é justo e perfeito. Amém? Queridos, quero pedir para os amados se assentarem rapidamente, só por um instante. Deixar aqui a palavra para o pastor Jackson, que tem um recadinho importante a passar para a igreja, né, sobre a Convenção Nacional. Isso, né, pastor? Mais uma vez, irmãos, agradeço ao pastor Jadil. Eu venho em nome da RUMAP, desse setor, a pessoa do presbítero Jonatas, meu irmão, do convite. Os irmãos já têm aí vislumbrado algumas ações já da FUMAP geral, que é ID+, Missão Local Impacto Global. É a convenção que será realizada em julho, nos dias 26, 27 e 28. Você pode ter mais informações lá no portal www.idmais19.org. Lá você vai ter todas as informações sobre questão de pagamento e outras coisas. O que eu venho informar aos irmãos é que esse setor 2, através da RUMAP, desse setor, vai disponibilizar sim um ônibus. Então você que deseja e já contemplou agora e em seu coração desejou, você tem agora a oportunidade de participar
da Convenção Nacional da nossa Igreja Adventista da Promessa. Lá são vários jovens, irmãos e irmãs que estarão lá. Será dia 26, 27 e 28 de julho, tá? Aqui a região estará disponibilizando um ônibus. Ainda não temos o valor exato. Ser em torno de, eu vou chutar, mas em torno de R$250, ida e volta. Na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, tá? Então você que se interessou, logo depois também o presbítero Jonas estará em contato com o pastor Arajadil, e você também terá essa oportunidade de estar entrando em contato direto com o presbítero Jonatas, que vai dar todas as informações possíveis para cada um de vocês, tá bom? Era esse o recadinho que eu queria deixar para os irmãos.